Olá, bom dia, amigos da fé, amados e escolhidos por Deus para herdar a salvação e a vida eterna. Pastor Liberato, este amado e amigo a quem nos dirige essa palavra. E eu gostaria de iniciar fazendo uma oração para que Deus reabra o nosso entendimento. Olhe para a minha mão e pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu ordeno que o espírito da aflição, da perturbação mental, da desorganização mental, desapareça agora e volte para o inferno. Em nome do Senhor Jesus. E pelo poder que há no nome de Jesus, que o entendimento de todos seja aberto, o entendimento das Escrituras, que a palavra vá e produza o resultado para o qual Deus enviou, a salvação e a vida eterna. Que assim seja. Amados, esse vídeo é sobre a verdade sobre a graça. Né? O título, a verdade sobre a graça de Deus, a graça de Cristo. A graça de Deus é Cristo Jesus. Mas o que o Espírito Santo ele quer frisar são muitas coisas, mas o que ele quer frisar nesse vídeo é a verdade sobre a graça. Porque muitos dizem por aí que a graça de Deus, de Cristo, é a pessoa fazer o que ela quiser, o que ela bem entender, porque Cristo já levou os pecados. Não é bem assim, isso é mentira de Satanás. A graça de Cristo, pelo contrário, exige requisitos mínimos. Né? Deus exige os requisitos mínimos para que nós alcancemos, para que nós sejamos mantidos melhor na graça, para que a graça venha a se desenvolver na nossa vida, a graça de Deus, e posterior salvação, ele exige requisitos mínimos. Né? E a Bíblia, a palavra, diz quais são os requisitos. Eu gosto de chamar a sua atenção, a gente vai no livro de Tito, no Novo Testamento, Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Né? Paulo escreve a Tito. E o título, a graça da salvação manifestou-se a todos. Não é só alguns, não foi só para os judeus. Judeus e gentios, toda a humanidade. Pois bem, vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Jesus Cristo é a graça. Ele é o caráter do Criador, está lá em Hebreus. Ele nos revela o Pai, está lá em João 14. Quem tem ele tem o Pai. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Eita, e agora, hein? Está aqui. Pois a graça de Deus se manifestou a todos, trazendo a todos os homens salvação. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões do mundo. Vou ler mais uma vez. A graça nos ensina a abandonar, deixar de lado, não estar perto, não querer, não desejar, não confirmar, não estar, não fazer as paixões mundanas, as coisas do mundo. Eu já falei no vídeo anterior que tudo que o mundo oferece, a vaidade que o mundo oferece, os desejos da carne, nós sentimos, a cobiça dos nossos olhos,
A cobiça da nossa alma, os desejos da nossa alma, as coisas deste mundo, é Satanás que está nos oferecendo. Ele nos prende aí na vaidade. Seja buscando cargo, seja lutando, buscando um futuro promissor, seja buscando coisas que te envaidecem. São coisas do mundo. E eu já repeti que em Colossenses capítulo 3, o apóstolo manda a gente buscar as coisas do alto, porque lá é que está o Senhor, não as daqui. E aqui confirma a salvação, a graça nos ensina. Tito capítulo 2, a carta de Paulo a Tito capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Começando no 11, ele está dizendo que a graça está aqui, ó, nos ensina a abandonar as paixões do mundo. De repente você está, como eu já tive. E o Espírito Santo falou comigo no jejum que eu fiz forte e me mostrou essa palavra. E disse, não abandone as coisas do mundo, porque eu vivo no alto. Você quer morar lá no alto? Então não abandone as coisas do mundo. Não deseje as coisas do mundo, não. Porque senão minha graça não se aperfeiçoa. Aí, sim, senhor. Está aqui, ó. Ela nos ensina, Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. A graça nos ensina a abandonar as paixões e as impiedades do mundo, para que vivamos como, quando a gente abandona, sóbria, justa e piedosamente. Ou seja, viver sobriamente, viver em justiça, em misericórdia e santidade, longe do que o mundo nos oferece, a vaidade, o que a carne gosta, o que a carne deseja. Porque senão a graça não vai se aperfeiçoar. E se a graça não se aperfeiçoa na vida do cristão, não tem como ser salvo. Então, essa palavra aqui, aí continuando, ele diz, no 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardando o aparecimento da glória do grande Deus com esperança e de seu Cristo Salvador. Ou seja, ele está dizendo, em palavras curtas, a graça é o evangelho, o que Jesus veio ensinar, ele está ensinando a nós a abandonarmos as coisas, os desejos do mundo, porque são vaidade e leva para o poço profundo, para o abismo. E pede para a gente viver justa, piedosamente, buscando as coisas do alto. Aí ele diz, aguardando a esperança do Salvador, vim te buscar para a vida eterna. Se eu penso nas coisas do alto, como Colossenses 3 nos diz, se eu abandono as paixões mundanas, busco o Salvador, a graça dele se aperfeiçoa em mim e a minha esperança vai ser ele vir me buscar para morar no Reino Celestial. Não só vir me buscar, mas me salvar da doença aqui na terra, me salvar da fome, me salvar da peste, me salvar da humilhação, me salvar de todas as coisas malignas, dos feitiços, de tudo que lança. Mas para isso eu tenho que abandonar os desejos do mundo, a vaidade, a soberba, o orgulho, que não procede do Pai. Está lá em João, 1 João, capítulo 2, 15. É outra pregação que eu vou falar para vocês. Forte. A graça, ela se manifesta na vida do cristão. Como? Através de Jesus Cristo. Ele requer que nós abandonemos as coisas do mundo, que são oferecidas por Satanás, soberba da vida, dos olhos, desejos carnais, e se apegamos às celestiais. Para isso, ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando. E na maneira que ele vai lapidando, ele vai ensinando, ó, você não pode andar desse jeito que é prostituição, essas roupas. Você não pode estar em certos lugares, tem que se santificar. Você não pode guardar mágoa. E nisso o cristão vai errando. Aí o cristão confessa a Cristo aquilo ali. Cristo o perdoa e a graça superabunda na pessoa. Ou seja, Cristo diz, eu sei, meu filho, que você
está desejando essas coisas que você não consegue se libertar, mas eu te liberto, eu vou te dar força. Aí a graça dele se aperfeiçoa na pessoa, dá força a ela para vencer aquela adversidade. Essa é a graça. Até a pessoa alcançar o conhecimento pleno do Evangelho e a pessoa se libertar por completo das amarras de Satanás deste mundo. Funciona assim, meu amado. Você inicia na vida cristã, é o primeiro passo, aceitar Jesus como Salvador. É confessar os seus erros. O segundo passo, confesse o que você não pode fazer. Não guarde para si, não. Confesse os teus desejos. Senhor, realmente eu desejo isso, isso é maligno. Eu confirmo que é maligno, Senhor, o que eu estou desejando, o que eu penso, o que eu estou fazendo é errado, eu estou me prostituindo. Senhor, o que eu estou desejando dinheiro, eu estou desejando cargo na igreja, isso é errado, Senhor, me dá força. É confessar e lutar para não fazer essas coisas. Ele vai te dar força e vai te dar vitória. É assim. A graça dele vai se aperfeiçoar até você se libertar. Agora, se você não lutar, meu amigo, se você não confessar que o que você está fazendo, o que você pensa, suas convicções são erradas, você não vai alcançar a graça de Cristo, nem a salvação, nem a vida eterna. Você vai ficar aqui na terra. Todos que ficarem aqui vão descer para o poço profundo, quando Jesus vinha no arrebatamento. Então presta atenção. Confessar para o pastor, confessar para o padre, confessar para o sacerdote, não. Primeiro confessar para você mesmo que você está amarrado. Realmente eu estou, mas eu vou me libertar. E confessa a Cristo, que a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único intercessor. Lá em João 14 diz que ele é o caminho, o único caminho verdadeiro a ser seguido, que leva à vida, que é o Pai. Ele diz lá em João 14 também que ele é o único caminho até o Pai e ninguém vai até o Pai se ele não levar. Então, para você alcançar a graça, meu amigo, você tem que se esforçar, tem que obedecer ao Evangelho. Isso é coisa do diabo dizer que não, a graça, Cristo já levou os pecados, é assim mesmo, é errando, ele perdoa. Não, primeiro ele só perdoa se você confessar. Não vá nessa. É coisa de Satanás dizer que Cristo te perdoa se você não confessar a ele os seus erros. A Bíblia é clara. Tem que confessar. E segundo, lutar até o extremo para não se repetir o erro que você fez. Aí a graça dele aumenta, te dá força e tu larga o vício, tu larga as drogas, tu larga o palavrão, tu larga tudo. É um processo. É um processo. A pessoa entra na igreja, é um processo, não é do dia para a noite. O senhor entrou, se converteu, não. Tem muitos pastores que estão na ignorância. E o cristão entrega a vida a Deus, a Cristo, aí já tem que estar perfeito. Não é assim não, meu irmão. É uma luta. E quanto você mais luta, se aproxima de Cristo, confessa os pecados, luta para não fazer mais a graça dele aumenta em ti, mais ele te santifica, mais ele te dá força, mais ele te dá a tua vitória que tu quer aqui. E a vitória é maior que a salvação dele. Você não consegue vitórias aqui se você primeiro não buscar o reino de Deus. Se fosse assim, existe a lei da semeadura, que Deus instituiu em toda a sua criação, até no mundo espiritual. Plantou, colheu, está lá em Gênesis, quando Caim matou Abel. E Deus disse, não, quem matar Caim, o homem que derramar o sangue do homem, pelo seu sangue será derramado. Olha aí, não, já dizendo, se você fizer isso aí, vai vir alguém e vai te matar. Se você plantar, você vai colher. A Bíblia toda fala de plantar e colher. Lá em Gálatas 9. O que o homem colher, o que ele plantar, ele vai ceifar. Na medida do que ele plantar, ele vai ceifar, ele vai colher. Plantou mal, colher mal. Se foi muito mal, vai se colher muito mal. Se plantou pouco bem, vai colher bem, mas é pouco. Se plantar muito bem, é assim. E é uma lei instituída que prevalece para sempre. Então aí já derruba a história de dizer que Jesus já levou nossos pecados e a gente pode fazer o que quiser. Que é salvo, não. Tem que alcançar graça. Para alcançar graça, o Evangelho está dizendo aqui na Bíblia o que é que eu faço para alcançar graça.
Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões do mundo. Quando Jesus vê tua luta de abandonar as tuas paixões pelo este mundo e as coisas que Satanás oferece, prostituição, cargo, soberba, dinheiro, ganância, egoísmo, quando ele vê a tua luta para se livrar disso, tu se afastando, lutando e chorando, ele te dá força e te eleva no mundo espiritual e tu fica invencível. Essa é a graça. E se tu se manter nesta luta, ele te fortalece e tu vai, no fim da carreira, lutar o bom combate, como o apóstolo Paulo disse. E vai para onde? Para lá. Vai viver sob a proteção da graça de Cristo aqui. E o fim vai ser lá na cruz. Esta é a graça de Deus. Lá em João, né? Lá em João 14, né? 14:15 ele diz: se me amasseis, guardaria meus mandamentos. Ou seja, se eu guardar os mandamentos de Deus, eu vou alcançar o amor dele, a graça dele e a salvação. Então não posso fazer o que eu quero. Posso, eu tenho que fazer o que Cristo ensina através do Evangelho para me alcançar a graça, a salvação e a vida eterna. Mesmo João 14, no capítulo 21, ele diz: aquele que guarda meus mandamentos, este é que me ama. Eu e meu Pai viremos e vamos fazer morada nele. Olha, Cristo e o Pai só faz morada se a pessoa guardar o Evangelho. No sentido de cumprir. Então, João 14, continuando. 14:21. Ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Está aqui, ó, no Evangelho, está escrita. O que é a vontade de Deus? Se eu cumprir isso aqui, se eu me esforçar, Cristo me dá força e poder para não resistir ao mal. Mas eu tenho que lutar para cumprir isso aqui, ó, para alcançar a graça de Deus na minha vida, a salvação, a vida eterna. E Ele me livrar daqui das doenças, da peste, da vergonha, da miséria, das perseguições. É isso aqui, ó, que tem que ser cumprida, a palavra de Deus. Arrisca. Fé vem com obedecer. Aquele que for batizado, crê e for batizado será salvo. Aquele que tiver fé, crê será salvo. Mas o crer, meu amigo, tem que vir com obedecer. O que é crer? Crer é obedecer. Crer é acreditar em algo. Mas eu demonstro que acredito em alguém fazendo aquilo que a pessoa me manda fazer. Se eu não fizer, se eu não agir, eu não tiver obras, se eu não fizer o que a pessoa mandou fazer, eu não estou acreditando nela. Não estou. Não tem fé. A Bíblia diz: pela fé que nós somos salvos. Fé e obedecer, meu. Tá ligado os dois. Fé junto com obedecer. Foi por isso que os demônios estão salvos, né? Os demônios têm fé? Ou não tem? A Bíblia diz que Satanás e seus demônios têm fé. Eles acreditam em Deus, mas obedecem. Se não obedecesse, não tinha sido expulso do céu. Concorda? E aí? Eu tenho fé em Deus. Quantas pessoas, os seres humanos, 7 bilhões de seres humanos, todos dizem que têm fé, acreditam que um Deus é superior, que existe algo que é superior. Eu tenho fé em Deus. Deus é um só que a gente ouve falar. E não salva não, meu irmão. Salva a fé, então salva. Salva a fé em Cristo Jesus. Não é só acreditar que Cristo me leva para o céu, não. Eu acredito obedecendo o que Ele mandou fazer. E Ele mandou fazer, está aqui escrito, ó, na Bíblia Sagrada, que Ele mandou fazer. Ele diz: aquele que cumpre meu mandamento me ama. Eu e o meu Pai viremos, vamos fazer morada nele. E aí, é só fé, né? Se tu for nesse negócio só fé, tu não... Quando tu abrir teus olhos, tu vai abrir cheio de chama perto de ti lá no inferno. Essa é a verdade. Os pregadores não querem dizer. Fé mais obedecer. Quem? A pastor? A bispo? Ao Papa? Não, meu amigo. A palavra de Deus. Você tem que obedecer. Para você alcançar a graça, a salvação e a vida eterna. Senão, Cristo não tinha dito: aquele que me ama, obedece às minhas... Ele não tinha dito. Lá em Deuteronômio, Moisés escreveu, Deuteronômio 28, se atentamente obedecer à voz do teu Deus,
Se obedecer, tem um se no meu, o problema só é o se. Se obedecer, cumprir os mandamentos que hoje te ordeno, os estatutos, as leis, tá. Aí ele diz embaixo, bendito será na tua casa, bendito será o fruto do teu ventre, que é os filhos. Bendito será a tua fazenda, os animais, é no campo, é na cidade onde tu for, tu serás abençoado aqui e lá, eternamente. Se obedecer, é fé, mas obedecer. Moisés teve fé em Deus e obedeceu, fez tudo que Deus mandou. Tá? Aí ele não obedeceu para receber. Então, meu amigo, que eu quero chegar, eu não, o Espírito de Deus quer chegar para você, abre seus olhos. A Bíblia diz, né, que fé sem obras é morta. Mas a Bíblia diz que não podemos ser salvos com as obras. Então, fé mais obras. Eu demonstro que eu tenho fé fazendo as minhas obras. Eu demonstro que eu acredito em Cristo fazendo o que Ele me mandou fazer. Aí eu alcanço a graça dele. Aí Ele me fortalece, Ele me salva, Ele me alimenta fisicamente e espiritualmente. Se não for assim, não adianta não. É a verdade. Essa é a verdade. Existem requisitos mínimos para alcançar a graça de Deus que está em Cristo. Ele diz aqui, está aqui. Ela nos ensina a graça, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens, a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Nos ensina a abandonar. Cristo, o Evangelho diz, abandone as glutonarias, as prostituições, abandone a feitiçaria, abandone a idolatria, Apocalipse, capítulo 1, abre tudo. O Evangelho, a Bíblia, todo manda abandonar para alcançar a graça. Cristo, se Cristo está mandando, ele tem que obedecer. Eu só demonstro que acredito em Cristo obedecendo o que ele está dizendo. Aí eu leio aqui a palavra, ele manda eu fugir da prostituição. Aí eu vou para onde tem prostituição, prostituir. Eu não estou acreditando nele não, meu amigo. Eu não estou fazendo. Ele disse, aquele que cumpre os meus mandamentos, esse é que me ama, João 14. Aí meu pai e eu vamos fazer morada nele, dentro dele. A pessoa vai ficar indestrutível. Vai ter força para vencer a doença, o câncer, a paralisia. Vai ter força para vencer as humilhações, as perseguições do mundo, o cansaço. Porque o pai vai estar com ela. Vai ter a vitória na família. A conversão dos filhos e esposos. Mas só ter fé, meu amigo. Fé também os demônios têm, né? Está na Bíblia. Né? Satanás não tem fé. A Bíblia diz. Mas não obedece. Cadê as obras de Satanás? Pelo contrário, ele quer destruir a humanidade. Tem que demonstrar a fé nas obras, meu amado. Tomar uma atitude de fé. A famosa atitude de fé que os pastores falam. Mas não é atitude de fé, não é outras coisas que dizem, não. Atitude de fé é obedecer. Crendo, obedecendo. Aí sim. Obedecer a palavra. Fugir das paixões do mundo que o mundo oferece. É difícil. Mas quando Cristo te vê, tu fugindo de tudo isso aí e se consagrando, ele te dá força a cada segundo que passa, força espiritual e força humana para tu vencer as adversidades. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. E eu gostaria de fazer a oração finalizando e dizer que eu não tenho nada contra ninguém. E dizer que o intuito desse canal não é ofender ninguém. Também o intuito desse canal não é plantar discórdias, não. É pregar o evangelho. A verdade. Eu amo vocês.
Jesus me levantou para isso, colocou o Espírito Santo em mim para isso. Se não tivesse o Espírito Santo, eu não ia amar vocês. Eu amo porque o Espírito Santo está em mim. Só há um bom que é Deus, né? Jesus disse, só há um bom que é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quando ele está na pessoa, a pessoa faz boas ações, cumpre a palavra de Deus. Eu estou aqui para falar como eu vou falar, expressar a palavra. E vou orar por cada um que receba essa mensagem, por todos, para que obedeçam ao Evangelho de Cristo, demonstrando a fé em Cristo, obedecendo. Demonstra a fé que tem fé em Cristo, obedecendo o que Ele mandou fazer. Eu vou orar. Se você fizer, glória a Deus. Se não fizer, a gente fica triste, mas eu não vou ficar aborrecido com você. Você tem que se decidir. A vida é sua. Cada um, a gente tem que respeitar as opiniões de cada pessoa. Põe isso na cabeça de vocês. Não é por força. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo me levantou, Jesus me confiou o ministério. Jesus me confiou a palavra dele. Para nos falar a verdade. E orar para que o entendimento de todos sejam abertos. Cumpram os requisitos do Evangelho e alcance a graça. E nada mais nisso. Eu não vou brigar com ninguém. Não. Eu amo todo mundo. O papel de convencer do Espírito de Deus, meu papel é só falar a verdade. A Bíblia diz que ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado, o que é justiça e o juízo que vai vir de quem peca. É ele. Se a pessoa às vezes não está ouvindo o Espírito de Deus, vai me ouvir eu não sou nada. É tudo, é nele. O que ele disse. Pastor Liberato, fale. E eu vou alcançar as pessoas. Aquele que tiver com o coração aberto, eu vou entrar e vou mudar a história. Amém? E não se preocupe com o que vão falar. Não se preocupe quem vai se converter. Se tantos vão. O seu papel não é esse. O seu papel, se você fosse preocupar, você vai morrer. O seu papel é só falar a verdade, pregar e orar por eles. Acabou. E viver sua vida feliz comigo. É isso que o cristão deve fazer. Não tá brigando com o outro. Não. Eu não concordo com o que o senhor está dizendo. Fique à vontade, meu amado. Tá bom? Fique à vontade. Olha a Deus primeiro. E eu vou lhe amar do mesmo jeito. Tá bom? Eu queria fazer uma oração. Primeiro queria agradecer, né, todos vocês. E o canal tá iniciando agora, né? E eu vou postar essas passagens quando o Espírito Santo me mandar. Pode passar um dia, 2, 3 dias sem ser postado. Eu não faço nada que o Espírito Santo me diga, não. Eu aprendi isso, porque se a gente for fazer o que a gente quer, a gente quebra a cara, sofre. Quando ele me der as revelações, mandar, eu vim para não ver. Amém? Queria agradecer a todos vocês, tá bom? Primeiro a Deus e a vocês. E não feche seus olhos, olhe para minha mão. Porque se o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, da justiça e da santidade, do corpo, da alma e do Espírito, ele está aqui em mim, da minha mão vai sair uma espada e vai cortar agora as algemas, as correntes que estão nas mãos, no pescoço e nos pés de quem está me ouvindo, que está aprisionando essas pessoas no mundo. Já! Em nome de Jesus. E pelo poder que há na palavra dele, a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. A tua palavra foi pregada, Senhor. E ela chegou aos corações, cortou as algemas. E ela está crescendo em cada coração. Que a verdade, a justiça, a santidade seja no teu coração. Seja liberto agora pelo poder que há no nome e no sangue derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amados, eu queria agradecer a todos, né, e pedir que vocês compartilhassem, né, esse link e vocês acionassem o sininho para receber as notificações quando o Espírito Santo mandar postar. E que vocês multiplicassem, passassem pelo WhatsApp. A intenção é mostrar a verdade.
Amém? Quero mandar um abraço para todos, né? Lá da cidade de Iguatu, né? Todos os irmãos, os obreiros, os membros. Amém? Todos são muitos, né? Um abraço para os irmãos lá de Canidé, os obreiros, né? Os obreiros maravilhosos. Um abraço lá pro seu Oswaldo, né? Para todas aquelas pessoas lá, viu? Estou sempre orando por vocês, pessoal lá do Acaracuzinho, pessoal lá do Fortinho, né? Lá do Parque dos Irmãos. Então, de todo o Brasil, um abraço a todos vocês, todos os obreiros, os membros, pastores. Um abraço a todos, viu? Estou orando sempre por vocês na madrugada. E Jesus ama todos vocês, tá bom? Estamos na luta juntos. Um grande abraço a todos. Façam o que o Senhor diz. Aqui, ó. A graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões do mundo, para que vivamos este presente século sóbrio, justo e piedoso, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória de Deus e de Jesus Cristo para nos socorrer. Então abandone tudo, que a graça de Deus vai aumentar na tua vida e vai te dar força para vencer esse vício, vencer essas maldições que lançaram sobre a tua vida. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe a todos, tá bom? E mandem, compartilhe, né? E vocês podem mandar mensagem, tá bom? Eu vou responder todas assim que eu puder. Mas pode mandar aqui seus nomes para orações. Geralmente eu estou orando dia de sexta-feira, porque é o dia que o maligno ele sai do inferno, né? As multidões de demônios e legiões saem do inferno, ouvindo os batuques dos tambores, né? Eles são invocados através de bruxarias, de feitiço. Então, às 11h30 eu já começo a orar. Às 23 horas eu louvo, canto 12 louvores da harpa cristã, eu e a minha esposa, e oramos até 1 hora e meia de oração, intercedendo por todos. Toda sexta-feira, tá bom? Mas quando o Espírito Santo manda, aí durante a semana a gente ora. Ora de 3 horas, mas o certo já é sexta-feira, porque sexta-feira é onde saem esses espíritos malignos. Tem que se preparar na sexta-feira, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça de Deus vai aumentar na sua vida. Se você obedecer o Evangelho, lutar, chorar, obedecer o que Cristo mandou, se afastar das coisas do mundo. Aí tu vai ver a tua vitória chegando, né? Só a tua vitória só chega assim, não vai se iludir não. Ah, venha receber a vitória. Não. A tua vitória é quando tu faz a vontade do Pai que está na Bíblia. Pai, olha, isso aí tá fazendo minha vontade. Eu vou dar vitória a ele. É igual a relação de um pai e de um filho, meu amado. De um pai e de um filho. Você que é pai, você que é mãe. Você vai dar alguma coisa ao seu filho, se ele tiver desobediência? Para ele perder? Para ele morrer? Se seu filho supostamente está na droga, você vai dar dinheiro para ele se matar nas drogas mais ainda? Ou você vai esperar ele se libertar para você dar um carro a ele, dar uma casa, dar tudo nas mãos dele? Lógico que você vai esperar ele se libertar. É assim que Deus vê a gente. E se liberta cumprindo a palavra de Deus. Quando começa a cumprir e se esforçar, ele te dá força para tu ir até o fim. Esta é a graça. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço.